Olá, meu nome é Tiago Novelo de Brito e vou apresentar as duas últimas aulas do curso de Visualização Intrínseca das Geometrias de Thurston. Nesta aula, vamos falar sobre a visualização imersiva de espaços modelados pelas geometrias clássicas, a euclidiana, a esférica e hiperbólica. Primeiramente, é importante relembrar o que é um modelo de geometria. Aqui vamos fazer isso de uma maneira um pouco informal. Bom, iniciamos com um espaço topológico simplesmente conexo, isto é, qualquer loop sobre o espaço pode ser continuamente deformado a um ponto. Por exemplo, tome o meridiano da esfera e note que podemos deformá-lo continuamente até um ponto. Começa aqui, vai deformando até chegar a esse ponto. Exemplos de espaços simplesmente conexos incluem o R3 e a esfera. Além disso, o espaço deve ser munido com uma métrica de forma que o espaço com essa métrica seja completo, ou seja, que toda a sequência de Cauchy toda a sequência de Cauchy sobre esse espaço converge. Para tal métrica, pedimos que o espaço tenha uma estrutura de variedade riemanniana, isto é, uma variedade tridimensional, ou seja, um espaço localmente euclidiano, munido com uma métrica riemanniana. Uma métrica, ou seja, essa variedade riemanniana tem que ter uma atribuição suave de um produto interno a cada espaço tangente da variedade. Por fim, essa variedade riemanniana, simplesmente conexa e completa, deve também ser homogênea. Uma variedade, um espaço é homogêneo se para cada par de pontos sobre esse espaço, estes pontos admitem vizinhanças similares, ou seja, vizinhanças isométricas. Vamos agora falar sobre alguns exemplos de modelos de geometria. Bom, em dimensão 2, temos apenas 3 exemplos de modelos de geometria. A euclidiana, onde seus triângulos possuem ângulos internos que somados resultam em 180. A esférica, onde seus triângulos são um pouco mais gordinhos e os ângulos internos somam maior do que 180 graus. E a hiperbólica, que tem triângulos mais fininhos e seus ângulos internos somam menor do que 180 graus. Em dimensão 3, temos mais 5 geometrias, formando assim 8 geometrias, que são as conhecidas geometrias de Thurston. Estas 8 geometrias são divididas em duas classes. A primeira é a que acabamos de comentar, que ela tem a propriedade também de ser isotrópica, que são a geometria euclidiana, esférica e hiperbólica. Em geometrias hiperbólicas, em geometrias isotrópicas, isometrias do espaço tangente em cada ponto podem ser realizadas como isometrias na variedade. De um ponto de vista de visualização, o observador, dentro de uma variedade isotrópica, verá a mesma imagem onde quer que esteja e em qualquer direção que olhe. A segunda classe de geometrias consiste de alguns espaços não isotrópicos. Essas são compostas das geometrias produto, S2 da esfera de dimensão 2 cartesiano à reta, e do plano hiperbólico cartesiano à reta, onde a métrica desses espaços é dada pela métrica produto. E por fim, as últimas 3 geometrias restantes são as geometrias menos triviais do Thurston,
que é a geometria New, a geometria Sol e a geometria SL2. Essas geometrias serão abordadas na próxima aula. Nesta aula, vamos focar na visualização das geometrias clássicas. Vamos apresentá-las com exemplos e visualizações. Antes de nos aprofundarmos nas geometrias clássicas, é importante saber que, dado um modelo de geometria, podemos construir outros espaços geométricos através de quocientes. Isso pode ser feito da seguinte forma: dado um grupo discreto de isometrias agindo sobre o modelo de geometria, podemos definir uma relação de equivalência onde dois pontos desse espaço são identificados se um é a imagem do outro por algum elemento desse grupo de isometrias. Por fim, tomamos o quociente do modelo de geometria utilizando a classe de equivalência definida, obtendo assim um novo espaço. Este espaço naturalmente vai herdar a métrica do modelo de geometria. Um domínio fundamental do espaço geométrico é um subconjunto do modelo de geometria, onde qualquer par de pontos não é identificado pela relação de equivalência associada ao quociente mencionado. O conceito de domínio fundamental vai ser um ator importante na visualização de espaços geométricos, pois vai permitir que definimos nossa cena dentro desse espaço e que o traçado de raios seja todo definido, todo configurado dentro do domínio fundamental de um espaço geométrico. Vamos apresentar com mais detalhes e com exemplos nos próximos slides este conceito. Bom, talvez o toro planar seja o exemplo mais simples de uma variedade geométrica. Esta variedade consiste do espaço euclidiano quocientado pelo grupo das translações inteiras. Logo, em dimensão 2, por exemplo, cada quadrado unitário de R2 de vértices com coordenadas inteiras é identificado em um único quadradinho. O toro pode também ser naturalmente interpretado como a identificação das arestas opostas do quadrado unitário, que é o domínio fundamental do toro. Portanto, o toro herdará a métrica euclidiana. Aqui colocamos essa ilustração, onde o toro é obtido colando as arestas opostas desse quadrado. Observe que esse toro está mergulhado em R3, a maneira que desenhamos, porém o toro obtido com a geometria euclidiana não tem essa métrica, isso aqui é somente para ilustrar, mas podemos mergulhar o toro planar em R4, essa visualização seria um trabalho futuro. O bitorus, que é a soma conexa de dois toros, pode ser construído de maneira análoga, através de identificações específicas das arestas de um octógono, que é o domínio fundamental do bitorus. Porém, nesse caso, precisamos que esse polígono esteja mergulhado no plano hiperbólico com um ângulo de 45 graus. Pois, quando fazemos a colagem, os vértices do octógono são todos identificados em um único ponto, e as 8 quinas do octógono são identificadas em um único ponto. Então, se cada quina tiver 45 graus, essa colagem aqui vai ser bem feitinha. Porém, também observe que o octógono regular euclidiano tem 135 graus, e se usarmos a métrica euclidiana, essa colagem ficaria mal feita. Então, mergulhamos o octógono nesse espaço no plano hiperbólico, e com uma escala adequada conseguimos que esse octógono tenha um ângulo, os seus ângulos internos sejam todos de 45 graus. O conjunto das isometrias que levam uma aresta na outra
por exemplo, essa aresta amarela nessa aresta amarela, seguindo essa orientação, a aresta preta na aresta preta. O conjunto gerado por estas isometrias no plano hiperbólico pode ser usado para construir o grupo discreto de isometrias do plano hiperbólico, tal que o plano hiperbólico quocientado por esse grupo resulta no bitórus hiperbólico. De fato, qualquer superfície topológica compacta com um gênero G maior do que 1, onde o gênero de uma variedade, de uma superfície, por exemplo, o toro tem gênero 1, o bitórus tem gênero 2, e a esfera tem gênero 0, porque ele não tem nenhum buraco. O gênero é o número desses buracos que a superfície tem. Então, de fato, qualquer variedade topológica com um gênero maior do que 1 pode ser modelada utilizando o plano hiperbólico. Basta mergulharmos esse polígono com um polígono com G vezes 4 lados dentro do plano hiperbólico, de forma que seu ângulo interno atinja 360 graus, dividido por G sobre 4, novamente, onde G é o número de gênero. Desculpa, onde G é o número de buracos, que é o gênero da superfície. Isso é parte do teorema de geometrização de superfícies compactas. Entre as superfícies compactas modeladas pela geometria esférica, só temos a própria esfera, se considerarmos apenas a classe das superfícies orientáveis. Porém, se permitirmos a não orientabilidade das superfícies, podemos também considerar o plano projetivo, que é a esfera quocientada pelo grupo dado pela aplicação antipodal. Topologicamente, basta identificarmos os pontos antipodais ao longo de um equador da esfera, considerando apenas uma de suas calotas, como está indicado nesta figura. E as arestas com a orientação identifica a colagem para construirmos o plano projetivo. Bom, já no contexto de variedades de dimensão 3, temos o teorema de geometrização, que foi conjecturado pelo Thurston e provado posteriormente pelo Perelman. O teorema afirma que qualquer 3 variedade topológica compacta pode ser construída utilizando apenas 8 modelos de geometria, que são as geometrias do Thurston. Este resultado é uma espécie de extensão do teorema de geometrização de superfícies. Para a visualização de espaços tridimensionais, utilizamos a técnica de traçado de raios. Um dos nossos primeiros passos, como foi mencionado nas aulas anteriores e definido, foi a conceitualização do traçado de raios para variedades tridimensionais não euclidianas. Vou fazer aqui uma breve recapitulação do conceito. Para generalizar a técnica do traçado de raios, basicamente as seguintes propriedades são necessárias. O espaço precisa ser localmente euclidiano, ou seja, uma variedade. Isso nos permite modelar a câmera e a cena, por exemplo. Precisamos de direções para posteriormente lançarmos os raios através dos pixels, ou seja, precisamos do espaço tangente, dos espaços tangentes à variedade tridimensional a cada ponto. Claro, dado um ponto e uma direção, é necessário que o raio, que um raio satisfazendo essa condição inicial, esteja definido, ou seja, dado um ponto e uma direção, precisamos de um raio que saia desse ponto, que seja tangente a essa direção. Ou seja, precisamos de geodésicas desse espaço. Lembrando que a luz ela é transportada ao longo de geodésica, por isso a importância de tal conceito no contexto de visualização. Também é necessário calcular as interseções dos raios
com a superfície da cena, pelas razões óbvias. Finalmente, para simular os efeitos produzidos entre os raios de luzes e a superfície da cena, naquele ponto de interseção, é necessário termos um produto interno no espaço tangente, em cada ponto, ou seja, uma métrica riemanniana. Logo, variedades riemannianas são espaços adequados para uma generalização do traçado de raios. Em particular, nesta aula, vamos visualizar variedades geométricas, modeladas pelas geometrias euclidiana, esférica e hiperbólica. Vale também lembrar que toda a conceitualização do traçado de raios é feita diretamente no espaço tangente. Dado um ponto, o observador, modelamos o tronco de visualização no espaço tangente naquele ponto. Logo, podemos utilizar todo o arcabouço de computação gráfica diretamente no espaço tangente da variedade. A aplicação exponencial é utilizada para formalizar o traçado, o lançamento de raios, que no caso serão geodésicas. De forma análoga, podemos modelar os objetos da cena nos espaços tangentes. Cada objeto terá uma posição e uma orientação no espaço tangente no ponto, que é esta posição. Para fazer o traçado de raios, utilizamos a aplicação exponencial para projetar o objeto na variedade. O restante dessa aula será utilizado para visualizar espaços modelados pelas geometrias clássicas. Em particular, vamos apresentar o toro planar e o cubo espelhado como exemplos de variedades euclidianas. Aqui temos uma visualização fotorrealista de uma cena dentro do toro planar. Também vamos visualizar a esfera de Poincaré como um exemplo de uma variedade esférica. Temos uma visualização dentro da esfera de Poincaré. E, por fim, vamos visualizar o dodecaedro espelhado e o espaço de Seyft-Weber como exemplo de variedades hiperbólicas. Temos uma visualização imersiva, fotorrealista do dodecaedro espelhado. Também temos uma breve discussão sobre a performance, a interação e a percepção do espaço, utilizando o traçado de raios. Bom, então iniciamos com a apresentação do espaço da geometria euclidiana. Este espaço é dado pelo R3, munido com a métrica euclidiana, que é a métrica mais comum que aprendemos. Como todos sabemos, neste espaço os raios são retos e podem ser parametrizados da seguinte forma. Dado um ponto no espaço e uma direção V unitária nesse ponto, podemos parametrizar um raio por esta forma, P mais T vezes V. Triângulos nessa geometria são obviamente planares, os seus ângulos internos somam 180 graus. Lembrando só que triângulos são um triângulo é dado por 3 pontos e as geodésicas que ligam esses 3 pontos. Como exemplo de variedades euclidianas, vamos apresentar o cubo espelhado e o toro planar em seguida. O quociente do R3 pelo grupo gerado pelas reflexões das faces do cubo dá origem ao cubo espelhado. As reflexões têm a seguinte forma, dado um vetor V, refletindo ele em relação a N, é dado por V menos 2 vezes o produto interno de V e N vezes N, onde esse produto interno é o produto interno euclidiano. E N é o vetor normal da face em que o raio intersectou naquele ponto.
Bom, utilizamos a técnica de traçado de raios para visualizar o cubo espelhado. A cena é definida dentro do cubo, que é o domínio fundamental deste espaço. Cada vez que um raio encontra uma face do cubo, sua direção é refletida, utilizando a forma que apresentamos. A posição é mantida e a direção é refletida. Essa dinâmica do traçado de raios produz uma imagem que é uma tesselagem do R3 por cópias refletidas do cubo. Aqui temos um exemplo onde a cena foi definida como sendo uma única malha, que é a Suzanne, que é uma malha clássica do Software Blender, que é uma macaquinha, e as arestas do cubo do domínio fundamental. O espaço R3 é todo tesselado por cópias refletidas desse cubo. Então, só tem uma macaquinha e uma aresta para cada aresta do domínio fundamental. Também adicionamos uma neblina para dar um efeito mais artístico na figura. Este vídeo apresenta a visualização imersiva do cubo espelhado e já mostra também como o nosso sistema funciona. Com o headset da Vive, o usuário fica imerso no espaço, o processamento é feito em uma placa gráfica RTX e pode ser monitorado. Aqui estamos imersos no cubo espelhado, o usuário pode interagir com o espaço utilizando a cabeça e as mãos, que estão anexadas ao headset e aos controles Vive. A cena também contém as arestas do cubo, como as faces do cubo são espelhos perfeitos, a impressão é que estamos no R3 tesselado por cópias da cena. Porém, existe apenas uma cabeça e um par de mãos na cena. Estes vídeos foram gravados antes da pandemia, portanto ainda não testamos enviar nossos últimos avanços. Uma observação importante é que o usuário está no laboratório físico, conforme mostrado no início do vídeo. As posições das mãos e da cabeça são mapeadas para o espaço que estamos modelando. Outro exemplo de espaço euclidiano que trabalhamos foi o toro planar. Esta variedade é dada pelo quociente de R3 pelo grupo gerado pelas translações unitárias, dada por essa fórmula, né? Onde I é a base clássica de R3. E lembrando que o toro também pode ser pensado como a identificação, o espaço resultante de você identificar as arestas, as faces opostas do cubo. Para fazer o traçado de raios no toro planar, a cena é definida dentro do cubo, que é o domínio fundamental do toro, e cada vez que um raio encontra uma face do cubo, sua posição é transladada para a face oposta, seguindo as regras de identificação. Somente a posição é atualizada, a direção é mantida, conforme podemos observar, né, nessa figura. A imagem obtida é uma tesselagem de R3 por cópias transladadas do cubo. Aqui nessa imagem temos novamente a Suzanne com duas mãos e as arestas do cubo. E a ação do grupo das translações produz essa tesselagem de R3. Mas, na verdade, você está dentro do toro, onde tem apenas uma macaquinha dentro. O que você está vendo são cópias geradas pela dinâmica das geodésicas dentro desse espaço. Para visualizar o toro, novamente anexamos as mãos e a cabeça ao headset e aos controles do Vive. E também adicionamos as arestas do domínio fundamental na cena para termos um entendimento da estrutura do espaço. Neste caso, a sensação é de estarmos em R3 tesselado por cópias transladadas da cena.
Também retiramos as arestas do cubo para mostrar como elas são importantes na percepção do espaço do toro planar. Novamente lembrando que existe apenas uma cabeça e uma única mão. As cópias são resultados da iteração dos raios lançados através do observador em direção ao espaço. Vamos agora definir a geometria esférica. Esse espaço consiste dos pontos em R4 com uma norma euclidiana unitária. A métrica em cada espaço tangente da esfera é, por definição, a métrica do R4, ou seja, é a métrica induzida. O espaço tangente em um ponto P é dado pelo espaço tridimensional em R4, que é ortogonal ao vetor normal em P. Lembrando que esse vetor normal coincide com o ponto P. Os raios nesse espaço são dados pelos grandes círculos da esfera tridimensional e podemos parametrizar o raio saindo de um ponto P em uma direção V pela seguinte forma, dado por cosseno de t vezes P mais seno de t vezes V. Lembrando que se você substituir P e V por E1 e E2, que forma a base de R2, obtemos a forma clássica do círculo unitário. Na geometria esférica, os triângulos são mais gordinhos, a soma dos ângulos internos é maior que 180 graus, como vocês podem observar na figura. Vamos utilizar a famosa esfera de Poincaré como exemplo de variedade esférica, sendo que esta variedade tridimensional é a única esfera homológica, além da própria três esfera, com um grupo fundamental finito não trivial. A conjectura de Poincaré, provada como corolário do teorema de geometrização, diz que a três esfera é a única variedade tridimensional fechada, simplesmente conexa, a menos de um homeomorfismo. A esfera de Poincaré pode ser modelada com a geometria esférica. Esse espaço é topologicamente construído identificando faces opostas de um dodecaedro com uma rotação adicional, conforme indicado na figura. Isso produz o emparelhamento de faces, forçando muitas identificações de arestas do dodecaedro, e pode ser verificado que as arestas são agrupadas em 10 grupos de 3 arestas. Logo, para colocar uma geometria neste espaço, o ângulo diedral do dodecaedro deve ser de 120 graus. Lembrando que o ângulo diedral de um dodecaedro euclidiano tem aproximadamente 116 graus. Para construir, então, esse dodecaedro com 120 graus, utilizamos a geometria esférica, que onde os ângulos entre faces tendem a ser um pouco maiores do que a da geometria euclidiana. Observando que se o dodecaedro esférico for muito pequeno, ele se aproxima de 116 graus, que é o ângulo diedral euclidiano. Então, com uma escala apropriada, o ângulo diedral do dodecaedro se iguala a 120 graus. Este dodecaedro pode ser parametrizado por um dodecaedro planar centrado na origem de R3, utilizando este mapa, onde um ponto do dodecaedro é suspenso em R4 no plano W igual a 1 e normalizado por esta aplicação. Logo, podemos definir a cena dentro do dodecaedro planar e transportá-la para a esfera utilizando este mapa. Durante o traçado de raios, podemos mover pontos e direções entre as configurações. Basta aplicar a parametrização aos pontos e a diferencial desta aplicação às direções.
Quando um raio intersecta uma face do dodecaedro, atualizamos sua posição e direção utilizando a transformação da face na própria configuração esférica. A visualização imersiva da esfera de Poincaré é uma tesselagem da 3-esfera por 120 dodecaedros. Este é um dos politopos regulares de dimensão 3, conhecido como os 120 células. O grupo fundamental da esfera de Poincaré é conhecido como o grupo icosaédrico binário e tem ordem 120, onde cada elemento desse grupo corresponde a um dodecaedro dessa tesselagem mencionada. Na figura à esquerda, a cena é composta por uma única vaca, um piso, que é o pentágono, e 4 esferas. Também incluímos as arestas do domínio fundamental para mostrar a estrutura do espaço. Olhando na direção da face de um dodecaedro, vemos cópias da cena rotacionada por π sobre 5 graus. Observe que conforme a distância aumenta, o tamanho da cena primeiro diminui e em seguida começa a aumentar. Há uma grande vaca de cabeça para baixo no fundo da cena, se você observar. À direita, aumentamos a especularidade do piso, do pentágono, né? E substituímos as cenas por uma única esfera especular e uma única Suzane. Novamente, conforme a distância aumenta, o tamanho da Suzane primeiro diminui e depois volta a aumentar. As arestas, as bordas do dodecaedro foram removidas para esconder um pouco da estrutura do espaço. Este vídeo apresenta uma visualização imersiva da esfera de Poincaré. Anexamos as mãos aos controles do Vive e adicionamos as arestas do dodecaedro na cena. Novamente, a visualização apresenta uma tesselagem da 3-esfera por 120 dodecaedros, com cópias da cena em cada dodecaedro. Observe que à medida que a distância aumenta, o tamanho da cena primeiro diminui e em seguida começa a aumentar. Isso é devido ao fato de que raios partindo de um mesmo ponto primeiro se afastam, mas após cruzar o equador começam a se aproximar novamente, se intersectando no ponto antípoda. Então, novamente, o observador está no espaço, no laboratório, a posição da mão é trasladada para o dodecaedro planar e em seguida transportado para o dodecaedro esférico pelo aquele mapa apresentado anteriormente. Descrevemos agora os modelos do hiperboloide e de Klein do espaço hiperbólico. Existem muitas variedades hiperbólicas, tornando este espaço um ator central na topologia das variedades tridimensionais. O espaço hiperbólico consiste dos pontos em R4 com a norma lorenziana igual a -1. Este espaço pode ser pensado como hiperboloide de 2 folhas em R4, onde consideramos apenas a componente conexa com a quarta coordenada W positiva. A métrica em cada espaço tangente é a lorenziana, ou seja, a métrica induzida. Lembrando que a métrica lorenziana é a métrica euclidiana com o último sinal negativo. Os raios dessa geometria são dados pelas grandes hipérboles e podemos parametrizar o raio saindo de um ponto P tangente a uma direção V por esta forma, cosseno hiperbólico de T vezes P mais seno hiperbólico de T vezes V. Novamente, lembrando que se substituirmos P e V por E1 e E2, temos uma forma de uma hipérbole no plano.
Um truque bastante importante para nós é a projeção desse espaço, desse hiperboloide no R3, considerando a divisão do ponto que está em R4 pela quarta coordenada, pela coordenada W. Isso gera o modelo de Klein, da geometria hiperbólica, onde os raios são retos. Vocês podem observar que as geodésicas do plano hiperbólico, do espaço hiperbólico, que coincidem com as hipérboles, gerado pela interseção do espaço pelos planos passando pela origem, são projetadas sobre o modelo de Klein em retas. Esse modelo de Klein nos permite definir a cena que queremos visualizar dentro de R3 e fazer todo dentro desse disco, dentro dessa bola, né, em R3, e fazer o traçado de raio utilizando as técnicas e softwares clássicos de computação gráfica, já que as geodésicas são retas. Porém, ainda é importante lembrar que devemos mudar o produto interno. Nesse caso, deve ser a métrica lorenziana. Na geometria hiperbólica, os triângulos são mais magrinhos e a soma interna de seus ângulos é menor que 180 graus. Para apresentar a visualização do espaço hiperbólico, consideramos dois espaços, o dodecaedro espelhado e o espaço de Seift-Weber. Para um espaço modelado pela geometria hiperbólica, considere as faces de um dodecaedro hiperbólico sendo espelhos hiperbólicos perfeitos. Uma reflexão hiperbólica pode ser escrita de maneira análoga à euclidiana, basta substituir o produto interno euclidiano pelo esférico, e o vetor n na fórmula contém as coordenadas homogêneas do plano onde queremos modelar a reflexão. Com uma escala adequada, os ângulos diedrais do dodecaedro chegam a 90 graus, que é o dodecaedro necessário para fazermos os raios iterarem e produzir uma tesselagem do espaço hiperbólico por dodecaedros, todos refletidos. E podemos construir esse dodecaedro com ângulos de 90 graus devido ao fato de que aumentar o tamanho de um dodecaedro regular dentro do espaço hiperbólico os seus ângulos diedrais reduzem ao aumentarmos o seu tamanho. Utilizamos o modelo de Klein para definir a cena, que como vocês podem ver novamente é a Suzanne e as arestas do dodecaedro, para fazer o traçado de raios. Cada vez que um raio intersecta uma face do dodecaedro, atualizamos a sua direção utilizando a reflexão hiperbólica. A imagem resultante da ação do grupo discreto gerado por essas reflexões hiperbólicas é uma tesselagem do espaço hiperbólico com dodecaedros hiperbólicos de ângulo reto. Na minha opinião, esse é o espaço não euclidiano, dentre os espaços euclidianos, esse é um dos mais legais para se interagir. Este vídeo apresenta uma vista interna do dodecaedro espelhado, obtida considerando as faces de um dodecaedro hiperbólico como espelhos hiperbólicos perfeitos. A Suzanne é anexada ao headset e as mãos aos controles do Vive. Além disso, as arestas do dodecaedro são consideradas na cena. As reflexões fazem os raios iterarem na cena, produzindo a sensação de estarmos dentro de uma tesselagem do espaço hiperbólico por dodecaedros com ângulos retos. Observe que os objetos reduzem de tamanho rapidamente, devido ao fato dos raios hiperbólicos se afastarem também rapidamente.
Também apresentamos a visualização do espaço de Safety-Weber, que é uma variedade hiperbólica compacta. Esse espaço é topologicamente construído identificando as faces opostas de um dodecaedro com uma rotação de 3π/10, conforme está mostrado aqui na figura. Observe que essa identificação é muito similar à da esfera de Poincaré, porém a rotação das faces opostas tem um ângulo, de um ângulo maior, de 3π/10, e no caso da esfera de Poincaré é de π/5. Essa identificação produz um emparelhamento de faces, forçando um agrupamento de arestas. Pode ser verificado que essas arestas são agrupadas em 6 grupos de 5 arestas. Logo, para colocarmos uma geometria nesse espaço, o ângulo diedral do dodecaedro deve ser de 72 graus. Para isso, consideramos um dodecaedro hiperbólico que seja um pouco maior do que o último que apresentamos, para atingir 72 graus. Novamente, utilizamos o modelo de Klein para modelar a cena e fazer o traçado de raios. Quando um raio intersecta a face do dodecaedro, atualizando sua posição e direção, utilizando a transformação da face na configuração hiperbólica. A percepção imersiva desse espaço é uma tesselagem do espaço hiperbólico por dodecaedros com ângulo diedral de 72 graus. Esse vídeo mostra a visualização em tempo real, utilizando realidade virtual do espaço de Safety-Weber. Novamente, anexamos o headset, a Suzanne, e as mãos aos controles do Vive. Também adicionamos as arestas do dodecaedro para realçar a tesselagem do espaço hiperbólico pelas cópias da cena. Note como os objetos ficam distantes rapidamente no espaço hiperbólico. Só tem uma Suzanne e um par de mãos nessa cena. Todas as outras cópias são resultados da dinâmica do traçado de raios. Apresentamos aqui uma simples análise dos resultados utilizando o nosso framework de visualização. Para mais detalhes, por favor, consultem o nosso livro, o colóquio. A análise inclui desempenho computacional, interação e percepção do espaço. O lado esquerdo mostra os nossos experimentos para avaliar o desempenho de nosso algoritmo em dispositivos de realidades virtuais atuais. Para dar lembrando também que a esfera de Poincaré tem um desempenho um pouco inferior, pois é necessário fazermos mais computações ao longo do traçado de raios, devido que temos que ficar transportando a configuração esférica para a euclidiana. Já os outros espaços, o Toro, o Safety-Weber e o dodecaedro espelhado, podem ser feitas todos utilizando traçados de raios, utilizando raios retos. Para dar ao usuário uma melhor percepção do espaço não euclidiano, anexamos os modelos, conforme visto nas visualizações das mãos, esquerda e direita aos controles esquerda e direita do Vive. Também adicionamos as arestas do domínio fundamental à cena para dar uma melhor percepção da estrutura do espaço. Na próxima aula, vamos apresentar os espaços NIL, SL2, Chapéu e Sol, exemplos desses espaços, exemplos de espaços modelados por essas geometrias e suas respectivas visualizações imersivas, utilizando o traçado de raios. Obrigado.